Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. Nós estamos muito felizes pelo progresso que estamos tendo aqui em nosso canal. Cada dia que passa, mais pessoas estão visualizando nossos vídeos, pois temos filmes, temos pregações, temos profecias, e agora nós estamos começando uma nova série, que é o Apostolado Adventista. Para quem está assistindo desde o primeiro vídeo, tem visto quem são os verdadeiros apóstolos, apontado pela profecia e apontado pelo Espírito de Profecia, né? Pela Bíblia e Espírito de Profecia. Então, você realmente está tendo agora o privilégio de acompanhar, tá ok? Mas o título de hoje, qual seria? O verdadeiro alvo dos pastores adventistas. Qual o verdadeiro alvo? O que Deus apresenta em sua palavra, na revelação, qual deve ser o verdadeiro alvo dos pastores, tá ok? Então, nós vamos estar realmente tratando deste assunto. Mas, antes disso, quero pedir a você que está gostando do nosso canal, coloca aí gostei nesse vídeo, nessa apresentação de hoje. Se inscreva-se, né? Inscreva-se ao nosso canal, porque isso ajuda a divulgar muito mais, compartilhando, sabe? Há pessoas que você pensa assim, poxa, esse fulano de tal, esse irmão deveria assistir. Então, encaminhe também, compartilhe, vamos propagar as boas novas de salvação e com certeza dessa maneira nós atingiremos o mundo inteiro, sabe? Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar para a sua breve volta, tá ok? Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje, tá ok? O verdadeiro alvo dos pastores adventistas. Vamos começar então sobre a estratégia do trabalho apostólico. Uma coisa que tem preocupado a muitos sobre evangelismo é a questão da duração. Sobre isso nós temos a orientação profética que diz, tá ok? Então vamos analisar agora sobre essa questão. É interessante, é como eu digo, quem já assistiu o primeiro, segundo, o terceiro vídeo vai acompanhar normal esse quarto, tá ok? Não vamos ter tempo e condições de ficar sempre recapitulando os vídeos anteriores, tá? Então agora nós vemos que no trabalho do pastor, nesse trabalho de apostolado, ele está implantando igreja, é muito importante entender a estratégia, tá ok? E nessa estratégia de hoje nós vamos ver a duração dentro do trabalho que ele deve desenvolver, tá ok? Olha só a duração. Ellen White diz no livro Evangelismo, página 326, homem algum pode prescrever os dias, semanas que alguém deve ficar em certa localidade antes de mudar-se para outro lugar. As circunstâncias devem moldar os trabalhos do ministro de Deus. E se ele o busca, buscando a Deus, compreenderá que sua obra abrange toda a parte da vinha do Senhor, tanto a que está perto como a que fica longe. O obreiro não deve limitar sua obra a uma medida especificada. Não deve ter limites circunscritos, mas entender seu trabalho aonde quer que a necessidade o exija. Deus é seu colaborador. Dele deve buscar sabedoria e conselho a cada passo e não confiar no conselho humano. É interessante observar aqui, meus queridos, nesse texto, que dias e semanas não pode ser o tempo suficiente para determinar se ele deve ou não mudar para aquele lugar ou ir para outro lugar, se ele deve ficar e estabelecer ali a igreja. Não. Mas as circunstâncias devem moldar, há condições que podem alterar. Então, muitas vezes será necessário, através da oração, através do poder do Espírito Santo na vida do obreiro, na vida do pastor apóstolo, para que ele possa ou continuar ou ficar. Ou, quiser, ou ir, né? Isso aí nós vemos muito no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo orava e o Espírito Santo falava com ele, ou em sonho, ou em revelação,
ou pela voz do Espírito Santo dizendo para ele ir para tal lugar. Muitas vezes Paulo ia e ficava, saía, voltava. Então essa deve ser a direção em que o obreiro, o pastor, deve exercer. E não ficar buscando confiar no homem. Às vezes, o que acontece do pastor que não tem essa intimidade com o Senhor, fica ouvindo um outro colega, ou fica querendo dirigir pelo que o presidente determina. Não, deve ser pela vontade de Deus. É lógico que no muitos conselhos encontra sabedoria, mas principalmente ele deve buscar o quê? O conselho de Deus, sabedoria que vem do alto, não em um homem que queira determinar a sua obra. Mas, por mais que não podemos prescrever quantos dias ou semanas, ou seja, um tempo tão curto assim, mas é apontado por Deus um período de prova para ser observado se o obreiro tem realmente a vocação para o pastorado. Observemos a citação acima. Interessante que vocês vão ver, irmãos, que o trabalho pastorado que Ellen White apresenta, você pode ver que não está no estilo em que é apresentado hoje, através de um pastor administrador, mas sim de um pastor apóstolo. Olha só o que ela diz aqui. Aos que chama para a obra do ministério, o Senhor dará tato e habilidade e entendimento. Então, se Deus chama, ele vai dar essas condições de capacitação para o desenvolvimento do ministério, se Deus as chamou. Se depois de trabalhar por 12 meses na obra evangelística, um homem não tem nenhum fruto a apresentar por seus esforços. Olha só, 12 meses. Não tem nenhum fruto e apresentar por seus esforços. Se as pessoas por quem ele trabalhou não foram beneficiadas, se não elevou a norma nos lugares novos e não há almas convertidas por seus esforços, esse homem deve humilhar o coração diante de Deus e buscar compreender se não se enganou em sua vocação. Você está entendendo aqui o contexto que Ellen White apresenta no livro Evangelismo? Ela fala daqueles que são chamados para o ministério, ou seja, para o pastorado, que na visão bíblica, do Espírito de Profecia, seria o apóstolo. Tanto é que ela diz aqui, aos que chama, né, Deus dará o que para ele? Tato, habilidade, entendimento. Se depois de 12 meses, o que acontece hoje no ministério? Um pastor fica 2 anos no mínimo no campo, a não ser que ele cometa alguma coisa errada. Mas se ele tiver tudo ok, de acordo com o padrão da associação, ele fica 2 anos, isso é aspirante, fica 2 anos no distrito, depois mudam para outro distrito, fica mais 2 anos, depois ele recebe a ordenação. Essa é a prática do ministério atual da igreja. Mas de acordo com a revelação do dom profético aqui, o que Ellen White fala? Se depois de trabalhar por 12 meses, ou seja, é um ano em que o apóstolo já deve apresentar esses indícios do seu ministério. Olha só. Então você vê que a duração de um apóstolo, a média dele no campo, é de 1 ano, no máximo 1 ano e meio. Não ficar 4 anos, 5 anos, tem pastor que fica até 7 anos no distrito. Então você vê que precisa ser feita uma reforma pastoral mesmo, né? E ela fala aqui, se um homem não tem nenhum fruto, sabe? O que é fruto aqui, irmãos? Vocês vão ver mais para frente. O fruto é pelo menos ter criado um pequeno grupo. Se ele não tem nenhum fruto a apresentar por seus esforços, se as pessoas por quem ele trabalhou não foram beneficiadas, ou seja, há um trabalho, principalmente de cunho social, que é desenvolvido pelo apóstolo. Eu vou organizar uma escola dos apóstolos aqui no nosso canal, não neste canal, eu vou desenvolver em outro canal, vou desenvolver também essas aulas da escola dos apóstolos. Então, existem uns trabalhos que são desenvolvidos, a qual você faz o trabalho de frente social para quebrar preconceito. Então, se eles não foram nem com isso beneficiados, se não elevou a norma em lugares novos, está vendo aqui? Em lugares novos. Não é para o pastor ficar ali na igreja que já conhece a verdade. O pastor apóstolo, de acordo com Ellen White, deve ir para novos lugares. É nesse novo lugar que ele faz trabalho.
e não há almas convertidas por seus esforços, o que ele deve fazer? Se ninguém se converte, se ele não trouxe nenhum benefício, se ele não estabeleceu ali a norma em novos lugares, ele deve humilhar, esse homem deve humilhar o coração diante de Deus e buscar compreender se não se enganou em sua vocação. O ordenado pago pela associação deve ser dado aos que mostram fruto por seu trabalho. Então, olha só o que Ellen White diz aqui, que o pastor apóstolo deve receber o ordenado pago pela associação se ele demonstra fruto pelo trabalho. A obra de uma pessoa que reconhece a Deus como sua eficiência, que tem verdadeira concepção do valor de almas e a própria alma cheia do amor de Cristo, será frutífera. Então, se ele tem a vocação e tem a consagração, reconhecendo o valor que uma alma tem e a sua própria alma está cheia do amor de Cristo, ele vai frutificar. Olha só. Sendo assim, neste período de 12 meses, o trabalho do apóstolo, ou do ministro, ou do pastor, deve ser bem planejado. Creio que se em 3 meses, ou até menos, o trabalho não estiver surtindo nenhum efeito, deve o ministro mudar de campo o quê? Imediatamente. Quem ordena isso? Jesus. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 14 e 15. O que diz aqui? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa, olha só, sairdes daquela casa, você está vendo aqui? Sairdes daquela casa, ou daquela cidade, sacudirá o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, se o obreiro, o pastor, o apóstolo vai para uma cidade, ele fica ali naquela casa, naquela cidade, passa ali um mês, alguns dias e nada, nenhum fruto, as pessoas rejeitam, recusam ouvi-lo, não atende, ele não pode perder tempo. Deve ir para outra cidade, outro campo. E com certeza, ele prosseguindo assim, Deus o abençoará. Então, cabe, né, ao pastor, ainda mais esse aspirante, no caso do aspirante, receber toda a instrução da escola dos profetas, né, no SALT, ali no curso teológico, de como implantar a igreja, como dar os primeiros passos. E com certeza ele poderá aprender a decidir se continua ou não naquele campo e sair para outro lugar. Se ele vê que já está começando a dar frutos e um bom desenvolvimento, ele tem aí o prazo de aproximadamente de 1 ano para poder verificar e dar frutos verdadeiros, tá ok? Planejamento. Sendo assim, queremos sugerir um planejamento de trabalho para um período de aproximadamente 12 meses. Mas volto a dizer, se na primeira fase não apresentar nenhuma aceitação por parte do povo, ou deve alterar os planos ou mudar de campo, ok? Agora, o importante é fazer um trabalho bem completo. Ellen White faz uma advertência muito importante. Olha só o que ela diz aqui. Nossos irmãos do ministério falham decididamente quanto a fazerem sua obra segundo a maneira indicada pelo Senhor. Deixam de apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Não obtiveram experiência mediante a comunhão pessoal com Deus, ou um verdadeiro conhecimento que constitui o caráter cristão. Assim, são batizados muitos. Olha só, se eu, como ministro, se o apóstolo, ministro, não tem uma perfeita apresentação do que é um homem perfeito em Cristo Jesus, se ele não tem uma experiência com Deus, como que ele vai desenvolver isso com aqueles com quem ele está trabalhando? E olha só o que ela diz aqui, ó. São batizados muitos que não se acham aptos para essa sagrada ordenança, mas que se acham enlaçados com o próprio eu e com o mundo. Não viram a Cristo, nem o reconheceram pela fé.
Então você vê que há muitos que estão se entregando ao trabalho do ministério que não tiveram uma experiência com Deus, não tiveram e nem têm uma comunhão íntima com o Senhor. Estes não estão aptos a fazer o trabalho. E ela continua: a aquisição de membros que não foram renovados no coração e reformados na vida é uma fonte de fraqueza para a igreja. O que ela diz aqui? A aquisição de membros que não foram renovados no coração e nem reformados na vida. Há uma procura muito grande de pessoas para poderem ser batizadas e que não demonstram frutos de conversão. Olha só, alguns pastores e igrejas acham-se tão desejosos de assegurar o aumento de membros que não dão testemunho fiel contra hábitos e costumes não cristãos. Você vê aqui por alguns acharem tão desejosos de assegurar um aumento de membros. Lembra que eu tinha falado para vocês que ia comentar sobre alvo de batismo? A questão do alvo de batismo tem sido mais uma maldição na igreja do que uma bênção. Quando muitos destes que à procura de atingir o alvo simplesmente fazem para o aumento de membros, para assegurar e não testemunham, não fazem um testemunho fiel contra os hábitos e costumes não cristãos. Aos que aceitam a verdade, não é ensinado que eles não podem, sem perigo, ser mundanos em sua conduta, ao passo que de nome são cristãos. Então precisamos dar o alerta às pessoas, precisamos mostrar para esses candidatos ao batismo que se eles continuarem vivendo a vida mundana, eles estão em tremendo perigo e não serão salvos. Então preciso realmente não só carregar o nome de cristão, mas tem que demonstrar na vida de que estão realmente convertidos. Até então, eles eram o quê? Súditos de Satanás. Daí em diante devem ser súditos de Cristo. A vida deve testificar da mudança de dirigente. Você está vendo aqui, meus queridos, nosso alvo é ter membros verdadeiramente convertidos. Essa é a vontade de Deus. Nós não podemos julgar o coração, mas pelos frutos o conhecereis. Ou seja, Ellen White fala aqui que deve ter uma demonstração. O que ela fala aqui? A vida deve testificar da mudança de dirigente. Então, essa deve ser a demonstração. A pessoa bebia, fumava, dançava em danceterias aí, mundana, cantava música mundana, shows. A pessoa roubava, matava, adulterava, fornicava, fazia tudo que a lei de Deus é bem clara, ser contrária. E a pessoa é batizada só por ter aumento de membros, para aumentar o alvo, atingir o alvo de batismo, quer dizer, isso aí é realmente contrário à vontade de Deus. A pessoa tem que demonstrar frutos de conversão. Não quer dizer que ela vai ser perfeita, mas os alicerces, as bases principais da doutrina do evangelho deve ser vivida por esse novo converso, tá ok? E aí realmente ela demonstrando frutos de conversão, demonstrando a todos que ela não é mais súdita de Satanás, mas ela é súdita de Cristo, é escrava de Cristo, liberta do pecado, ela é filha de Deus. Aí sim ela deve ser o quê? Batizada. Vejamos o que diz agora o Espírito de Profecia. Os pastores que trabalham em cidades e vilas para apresentar a verdade não se devem sentir contentes, nem achar que sua obra findou, enquanto os que aceitaram a teoria da verdade não compreenderem de fato o efeito de seu poder santificador e estiverem verdadeiramente convertidos a Deus. Está vendo aqui os pastores que estão fazendo trabalho em cidades e vilas, ou seja, indo para novos lugares, apresentando a verdade, enquanto os que realmente estiverem recebendo o evangelho, não sentir o poder santificador do mesmo, mostrando que é convertido, o pastor não deve ficar contente, não deve se contentar. E ela continua dizendo, ele se agradaria mais de ter 6 pessoas realmente convertidas à verdade, como resultado do trabalho deles, do que 60 que fazem profissão de fé nominal.
Ou seja, está vendo aqui o oposto? Muita gente quer buscar o alvo de batismo. O alvo da igreja é 50 almas. Ou seja, prefere batizar 50 almas do que 5 almas convertidas. Quando na verdade aqui a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos dar preferência, batizar 6 almas que sejam demonstrando conversão do que 60 que só vai ter o nome na igreja. Isso é uma das grandes causas de fraqueza, né, Marte fala. E ela diz aqui, esses pastores devem dedicar menos tempo para pregar sermões e reservarem parte de suas energias para visitar e orar com os que estão interessados, dando-lhes piedosa instrução, a fim de poderem apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Colossenses 1, 28, livro Evangelismo, página 320. Você tem visto aí? Você tem anotado aí as passagens do Espírito de Profecia da Bíblia? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então nós vemos aí que esta é a vontade de Deus, dedicação total do ministro, do apóstolo que está implantando uma igreja, é realmente acompanhar fielmente instrução piedosa, a palavra de Deus, e preocupar-se mais pela conversão do que pelo número de pessoas a batizar. Agora, isso daí, sabe o que acontece? Eu já percebi uma coisa. As pessoas estão mais preocupadas por números do que pelas pessoas, pelas almas. E Deus vai cobrar disso daí. E esses vão ter que dar contas diante de Deus por tal trabalho negligente e ainda pior, pecaminoso. Então que Deus abençoe a cada um de nós para que possamos realmente atingir o verdadeiro alvo, que é ganhar almas, conduzindo-os para Cristo através de uma demonstração de conversão, e assim haverá o verdadeiro crescimento da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.